Gente, hoje nós vamos falar de intercâmbio, a vantagem, desvantagem, o que a gente aprende morando fora do Brasil, aprendendo inglês lá fora, ela sabe tudo. Hello, my name is Daniela Kitts Aurela. Sim, mas agora você tem que falar em finlandês. Raska tutusto. Ai, mas gente, mas como é difícil essa língua, não? Puhutteko te suomea? Quer dizer, parece que tem uma coisa que ele tem um ritmo meio italiano também? Não tem. É você que fala meio italiano? É porque eu ainda tenho os accents, né? Ainda vou pra cima e pra baixo, mas você não pode. Você tem que falar assim, ó. Estava chovendo e aí o cara morreu. Você não fala assim, meu, choveu, e aí o pneu do carro. Você não fala assim, você fala assim. Estava chovendo e o indivíduo morreu. Cri, cri, cri. É assim. Mas se eles vão fazer teatro, se eles vão passar uma coisa com expressão, também tem isso. Então, mas você sabe que eu já assisti um pouco de televisão, um programa, uma coisa ou outra, e não, nada se compara ao brasileiro, obviamente. A expressão não, italiano e nada. Mas aí eles estão lá para isso. Então eles vão lá e fazem isso. Porque o finlandês ele é muito assim, né? Ele é muito local. Ele sabe como que ele deve se comportar ali. Você lembra quando a gente estava no mercado que eu falei, Leila, presta atenção, ninguém conversa. Mas nem se você vai ao mercado com sua mãe, assim, você não fala, você não fica conversando. Lembra que era um silêncio danado? Quando você foi no mercado e ficou naquele silêncio? Na Finlândia só. Gente, essa mulher mora na Finlândia. Faz quantos meses que 5 meses. 5 meses. Agora, eu acho isso, antes de começar qualquer coisa para falar, para deixar você bem curioso, bem louco, me diz uma coisa. Você imaginava que você morava na Finlândia? Você sonhou com isso? Quer dizer, isso apareceu no seu sonho quando você era criancinha? Assim, algum dia apareceu? Jamais. Simplesmente foi acontecendo e tudo mudou. Agora, a sua primeira experiência internacional de você morar fora, de você ficar um tempo fazendo intercâmbio, assim, uma coisa que você ficou morando, fazendo, acontecendo, foi quando? Foi agora, depois de adulta? Foi depois de adulta em Malta, na verdade. Foi depois. Quer dizer que você até então você não tinha... Eu tinha viajado, né? Já tinha conhecido Nova York. Mas não de você ficar meio que morando, de você mudar, de você ir no mercado e fazer compras para a sua casa, não. Foi a primeira vez em Malta em 2014. Isso é bacana. Que idade que você tem? 38. Isso é bacana, porque às vezes as pessoas acham, como eu não fiz intercâmbio quando eu era jovem e tal, quer dizer, não tenho mais essa chance na vida. Gente, com 60 anos a gente faz intercâmbio, né? Acontecendo coisas fantásticas. Não, tem mesmo, assim. É sempre tempo de fazer, porque na verdade não tem essa... a idade não quer dizer nada para você fazer o intercâmbio. O intercâmbio não é a escola. Não é você ir lá na escolinha aprender um inglesinho, nem nada. É conviver, é estar, é a cultura, a experiência. Você... Se conhecer também, é uma viagem interna muito grande, porque até então você tem que conviver com pessoas que você não escolheu. Malta? Where is this? E você conhece pessoas que vão morar com você, você tem que entender que a cultura é completamente diferente. Porque no intercâmbio você tem várias possibilidades. Você pode morar na casa de uma família local, você pode formar um grupo de estrangeiros e morar com estrangeiros. Alugar um apartamento. E dividir com estrangeiros. Bom, daí tem gente que vai lá e mora num grupo com brasileiros, né? Eu acho isso um pouco desperdício de dinheiro, né? Mas você sabe, Leila, como é que você... Não, eu acho que... As pessoas às vezes buscam isso até porque elas tiveram muita coragem de fazer uma coisa, mas faltou um pouquinho para continuar. E os brasileiros, no geral, eles pedem para não ficar como brasileiros. Mas, meu bem, chega lá, eles querem comer picanha, tomar guaraná e ficam naquela vontade louca de comer pão de queijo. Meu Deus. É real. Mas o brasileiro que foi lá para estudar e que guardou dinheiro, que depois de um tempo foi, né, os mais maduros, vamos dizer assim, eles aproveitam muito mais. Porque eles se abrem para o novo, a experiência é muito mais proveitosa, ele é muito maior, na verdade, do que um adolescente. Porque adolescente, criança e adolescente, os pais que pagaram, os pais que mandaram, e aí assim, se estudou, se não estudou, vejamos depois. Mas alguém que está investindo, então assim, eu conheço algumas pessoas que colocaram todo o dinheiro da vida delas no intercâmbio para viver 3 meses. Eu fiz isso. E aí, tudo mudou. Eu nunca imaginei que eu fosse voltar para lá. Eu fui lá para estudar 3 meses. E na realidade foi porque você estava desempregada, porque agora nessa época de crise do Brasil, você estava desempregada no Brasil. Eu tava. E daí você falou assim, bom, antes de arranjar outro emprego, eu vou agora investir em mim. É porque assim, a gente nunca tem tempo, e a gente nunca tem dinheiro.
E a gente acha que a gente ficou velho. Mas aí eu não era mais, não estava mais trabalhando naquela empresa. Não consegui procurar emprego porque eu estava numa fase que eu precisava fazer alguma coisa para mim. Acho que tem um despertar interno também que acontece. E aí eu falei, agora eu tenho tempo, tenho dinheiro, porque eu já tinha recebido rescisão e tudo mais. Por que não? E era uma coisa que assim, eu sempre quis fazer, sempre quis ir para fora, sempre quis fazer alguma coisa. Mas eu nunca tinha, sabe? Tem gente que fala assim, eu quero morar nos Estados Unidos, no Texas, numa cidade chamada tal. Eu nunca tive isso na minha vida. Eu sempre quis viajar muito, conhecer outras pessoas, outras culturas, outros países. Mas aí eu falei, por que não? E eu conversando com um amigão meu, na verdade eu dei ideia pra ele, porque ele era mais novo. Aí ele falou assim, mas por que você não vai? Eu falei, por que não? E aí a gente foi começar a pesquisar sobre isso, e aí tem muita informação desencontrada. E aí, eu conversando com a minha mãe sobre o intercâmbio, eu falei, não sei se eu vou pro Canadá, Nova York, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália. Ela falou, por que você vai para esses lugares tão comuns que todo mundo vai? Por que você não vai para Malta? Malta? Where is this? O que é Malta? Né? Não sabia nem o que era. Aí eu fui pesquisar. E aí eu fui ver que assim, era um dos menores países da Europa, era um país com custo de vida mais baixo da Europa, e o preço era metade de qualquer outro país que eu tivesse buscado a informação. Em euro, ainda era mais barato mesmo assim em euro. Eu falei, por que não? Então vamos. E aí tem alguns benefícios, né? Porque o brasileiro pode entrar nos países do Tratado de Schengen, que Malta faz parte do Tratado de Schengen, e fica 90 dias sem necessidade nenhuma de visto. E foi o período que eu fechei o curso. Falei, não, vou ficar 3 meses, vou estudar, vou ficar nesses 90 dias. Aí eu volto, vai ser final de ano, passo Natal, Réveillon, não sei o que, e recomeço a minha vida. Sabe quando você fala assim, recomeça a vida depois do Carnaval? Meio que isso. E aí não foi bem assim que aconteceu. Eu recomecei, mas não foi depois do Carnaval e não foi no Brasil, né? Porque eu acabei voltando pra lá. E você voltou pra lá, daí você foi trabalhar lá, você ficou trabalhando um tempo. Eu trabalhei na escola que eu estudei. Isso é bacana, me conta um pouco da experiência da escola, porque daí assim, vão mais homens, fica com minhas curiosidades, vão mais homens ou mulheres fazer intercâmbio? Mais mulheres. E você tem uma explicação para isso? Que é engraçado. Porque até mais homens, porque homem tem mais aventureiro. Mas é engraçado, os homens que vão são mais novos. E as mulheres que vão independente de idade, independente do país, independente de qualquer coisa. Mas tem muito mais mulher do que homem indo. Pelo menos para Malta e pelo menos dentro dessa minha experiência que eu vivi lá 1 ano e meio, né? E de que país que a maioria das pessoas vem? Brasil vem muito para Malta? Tem muito brasileiro, apesar de Malta ser muito pequena ainda, mas tem bastante brasileiro. Todos os países que vêm, porque a gente pode ter contato. Então, mas aí Malta está no pé da Itália, aí você vai pesquisar sobre o lugar, né? Está no pé da Itália, então assim, tem bastante italiano. E tem que aprender inglês. Mas tem muito turco, tem bastante turco, tem chinês, tem bastante chinês também que vai para Malta. E aí tem pessoas assim que são incríveis, né? Que você acaba conhecendo. Eu morei com a menina da ilha de Chipre. Aí você fala assim, de onde você é? Ela falou, I'm from Cyprus. Eu falei, gente, preciso voltar a estudar geografia. Não sabia onde era Malta, não sei onde é Cyprus. Eu preciso olhar no mapa mundi novamente. E aí eu fiz amizade com gente da Espanha, com gente do Cazaquistão, do Uzbequistão. Menina, daí você tem que fazer aula de geografia mesmo. Não, pelo amor de Deus, aí não dá, né? E as culturas diferentes, né? É o mais enriquecedor, Leila. É incrível como você aprende com o diferente, né? Com aquilo que não é o seu dia a dia. Eu, por exemplo, morava com essa menina de Cyprus e ela comia todo dia de manhã um barquinho de alface com atum. Era o café da manhã dela. Meu Deus do céu. Você fala, gente, eu não como nada do mar porque eu sou super alérgica, mas como alguém come um barquinho de alface americana com atum? Ela fechava a trouxinha assim, ela comia como se fosse pipoca, assim, tipo, ela ia comendo assim. Né? Mas é cultura. Agora vem cá, nós estamos falando dessa parte toda boa, mas qual é a maior dificuldade que as pessoas que fazem intercâmbio sentem? Ainda mais quando você ficou lá trabalhando, que você sentia as dificuldades, a pessoa quer sair no meio, o que é da depressão, das saudades, falta de adaptação? Quais são os tipos de coisas, problemas que acontecem? Na minha visão, a primeira coisa que é muito difícil é o quebrar aquela rotina que você tem. Então a pessoa decidiu, ela foi, mas ela chega lá, ela fala, o que foi que eu fiz? Vou ficar 3 meses aqui sem meu cachorro, sem a minha mãe, e como é que eu vou lidar com isso? Então começa a ter esse tipo de dúvida.
A segunda maior dificuldade é você aprender a lidar com o diferente. Por quê? O intercambista, geralmente, por exemplo, quando vai numa casa de família, mora numa casa de família em Malta, eles são super católicos. E você tem que respeitar, independente se você não for católico, você tem que respeitar a religião deles. E o horário da janta é aquele horário. Não chegou, não come. Simples assim. Óbvio que aí as famílias deixam a comida lá, você pode entrar lá, pegar o que você quiser. Mas eles almoçam juntos, jantam juntos, eles rezam antes, eles vão à igreja. Tem 365 igrejas em Malta. É praticamente uma por dia. Uma igreja por dia. É. Então assim, essa é a segunda dificuldade. E a terceira é que assim, a pessoa que vai, ela não sabe a língua ainda, ela está indo para isso. Muitas vezes a pessoa sabe um pouco, mas a intenção dela é aprimorar. Mas tem, assim, eu já vi situações, uma vez uma senhora que estudou lá na escola, não falava nada de inglês. Ela falava assim, book, water, e ela fazia assim quando ela estava com fome. E aí ela aprendeu que era hungry, em inglês. Mas ela não conseguia falar o hungry, ela falava angry. E angry é bravo. Toda hora que ela falava assim, I am angry. Assim, entendia que ela estava com fome. E ela era uma senhora de 74 anos. Nossa, e tá... E aí ela foi. Eu tenho duas pessoas agora indo pra lá na Itália, uma tem 76 e outra tem 78. E elas querem lá ter experiência de intercâmbio. Você que tem toda essa experiência de intercâmbio, você está trabalhando agora com isso, você praticamente é uma consultora de intercambistas. Me diz uma coisa, quais são as dicas que a gente tem que dar para uma pessoa quando vai fazer intercâmbio? Ela tem que conhecer a cultura, tem que... O que ela tem que saber do local, né? Para ela poder evitar algumas coisas dessas. É importante primeiro você ver para onde você vai, como é que as coisas funcionam ali. Porque, por exemplo, você vai em Malta, no verão é muito quente. Você não pode entrar em nenhuma igreja decotada. Com coisa decotada, mesmo assim, por exemplo, como você está agora, esquerma. Não pode entrar? Não, mas assim você está nua para eles. Então tem um paninho na porta da igreja, você entra assim, tem um paninho ali, você coloca assim em sinal de respeito, porque você, né, faz parte da cultura. Mas a primeira coisa é pesquisar como é que funcionam as coisas no país que você vai, né? Acho que é muito importante. Falar com as pessoas que já foram, que tiveram alguma experiência, perguntar. Hoje em dia com a internet, Facebook, tem grupos de tudo, você consegue saber detalhes e tudo mais. Mas não se deixar influenciar pela experiência dos outros. Usar isso só como uma esponjinha. Pega informação e processa, porque se você usar a experiência do outro para você, você não faz nada. Porque se ela falar assim, eu fui pra Malta, mas tinha muito brasileiro, eu não gostei muito porque a praia era de pedra. Você vai deixar de fazer alguma coisa porque a praia era de pedra? Acho que você precisa fazer terapia antes de fazer um intercâmbio. Não é? Porque é complicado. E esse coisa que a pessoa fala que tem muito brasileiro? Gente, mas tem brasileiro em todo lugar, né? Mas, gente, brasileiro é igual formiga. Eu costumo falar isso porque não tem como. Aí, assim, eu tenho alguns clientes que falam assim, Dani, eu tenho pouquíssimo tempo, eu realmente não quero contato com brasileiros. E eu quero ir para uma escola assim, afastada do burburinho, porque aí tem. Malta tem 46 escolas. E eu trabalho com a maioria delas. Mas você tem que saber o perfil da pessoa. E o perfil também é uma das coisas mais importantes na hora de decidir um intercâmbio. Você quer dividir um quarto ou não? Você quer morar numa residência estudantil, numa casa de família, num hotel? Porque tem hotel, hostel. Você quer alugar um apartamento só para você? Você quer alugar um apartamento para outras? Porque eu fui, as pessoas também têm. Você prefere que seja um lugar afastado do burburinho? Você prefere ir a pé para a escola ou não? Você vai no mercado fazer compras ou você vai comer fora no restaurante? Enfim, assim, você começa a fazer eu monto todo um perfil para eu entender quem que é esse meu cliente, como é que ele quer processar. Por exemplo, eu tenho uma cliente agora, uma brasileira que mora na Itália, que está indo, e ela falou, eu não quero contato com brasileiros, e eu não quero contato com gente nova, e eu quero ficar numa escola das 9 da manhã às 5 da tarde. E eu tenho uma escola que fica mais afastada, uma escola incrível, uma infraestrutura incrível, e ela fechou o intercâmbio dela porque eu tinha exatamente as condições que ela me colocou, entendeu? Então geralmente eu faço isso, eu entendo a sua necessidade para levar isso para lá. Óbvio, e eu continuo online. Então assim, o mais legal de tudo que eu tenho feito, porque trabalhar online é complicado, né? A gente não tem esse tete a tete com a pessoa, a gente não conversa assim, né? Olhando no olho. Mas o mais legal é que eu sempre estou online, todo mundo fala comigo. Eu tenho pré-venda, pós-venda, super pós-venda, que eu acompanho todas as pessoas.
mesmo depois, quando elas voltam para o Brasil. Geralmente estão todos no meu Facebook, então eles trocam experiências e eu escrevo bastante sobre lugares que eu recomendo ir, coisas que eu recomendo fazer. Então você gosta muito de Malta porque você tem uma experiência grande por Malta, você é uma apaixonada por Malta, a Malta está na história da sua vida. Mas fora a Malta você tem algumas outras escolas, em alguns outros países. Não, eu trabalho sob demanda. Se você falar assim, Dani, eu quero estudar numa escola na África, e aí eu vou buscar de acordo com a sua necessidade, porque eu tenho esse conhecimento de falar com as escolas e de fazer contrato e tudo mais. Mas atualmente eu já trabalho com a Irlanda, com o Canadá, Austrália, Nova Zelândia, tenho escola na África do Sul, eu tenho 2 escolas na Itália. Já pensou em aprender inglês na Itália? Que divertido. Você aprende as duas coisas, né? Você aprende inglês na escola e italiano no meio. Mas sabe que tem um curso de inglês e junto com um curso de gastronomia. Uma coisa super diferente, assim, que é uma proposta muito nova, assim, muito diferente que eles têm feito. Porque as pessoas querem mesmo essas coisas diferentes. Não é? A gente tem que fazer coisa diferente. Agora eu gosto muito da Europa, porque a Europa, como uma coisa Malta, qualquer outra coisa que está na Europa, está pertinho de outras coisas, que você pode dar uma fugidinha. Gente, no final de semana, você pega um Ryanair, você paga 60 euros e você vai passar o final de semana em Paris, assim, ó, vamos jantar em Paris, vamos agora. Tchau. E vai. É óbvio que você tem que tomar cuidado com bagagem, porque né, essas companhias de low cost que eles falam, né, que tem um custo mais baixo, eles implicam um pouco com bagagem. Agora me fala uma coisa, trabalhar, é possível quem faz intercâmbio trabalhar nesse país que vai, ter uma experiência de trabalho? Depende do país e depende da circunstância. Na verdade, eu acabei trabalhando por convite e aí eu tive o documento lá, o Work Permit, né, que é um visto específico de trabalho. Mas para trabalhar você tem que ter o inglês. Não tem como você trabalhar, é muito difícil você trabalhar sem inglês. E é óbvio, tem algumas pessoas que arriscam tudo e que trabalham ilegalmente. E eu não recomendo que as pessoas façam isso, porque se você for pego, são 5 anos sem entrar na Europa. E aí assim, você já imaginou? Você não vai poder ter a sua vida, o seu direito de ir e vir acabou naquele momento. Agora, com você aconteceu uma coisa muito interessante, que eu acho que acontece com várias pessoas, aqueles contos de fadas, né? Uma mulher de 19 anos, desempregada, vai para fazer uma experiência em Malta e encontra o seu príncipe encantado. Solteirona, bonitona, mas solteirona, e encontra o seu amor. Como é que é isso, hein, Dani? Conta isso pra nós, tem um monte de mulher que tá querendo saber disso. Eu vou te falar, eu não sou a única, viu? Eu acho que eu vou montar, Leila, um programa assim, vá para Malta e case. Ou pelo menos se divirta muito. Mas realmente aconteceu comigo um conto de fadas. Minha mãe, vira e mexe, ela fala que eu tô vivendo um conto de fadas. Eu tava lá estudando, aí eu conheci ele e a gente saiu algumas vezes. E era o homem da sua vida. Né? Assim, o pior não é, porque o cara é finlandês e estava em Malta, né? Ele trabalhava em Malta já há 3 anos, já estava lá. E aí eu fui para trabalhar em 2015 e eu continuei estudando e trabalhando lá na escola. E aí um dia a gente se conheceu, a gente saiu e acabou acontecendo, fomos morar juntos. E aí em agosto ele me fez um convite. Quer casar comigo? Ele perguntou assim, então, tava pensando aqui, acho que a gente devia casar. Eu falei, eu também acho. Aí foi, só que eu vou ter que, meu contrato tá acabando aqui, né, e eu tenho algumas coisas pra fazer na Finlândia, eu tenho que ir pra Finlândia. Você moraria na Finlândia? Eu falei, lógico. Você nem sabia o que ia acontecer. Não tinha noção de quantas roupas eu ia usar para jogar o lixo fora. Gente, mas na Finlândia você nem pesquisou, você foi porque aí eu fui com ele. Foi um convite, você levou embora. Eu fui com ele, a gente casou agora no começo do ano. Mas me conta uma coisa assim, o que é mais quando você pensa, né? Que agora você já está na Finlândia há quanto tempo? 5 meses. 5 meses, que é pouco tempo, né? 5 meses. Mas como você está lá vivendo, tá tão intensamente, qual que é a coisa mais forte, né, para você, uma latina brasileira, né, que está aqui e tal? A Finlândia parece assim, não é só a temperatura, não é só a comida, é a cultura, é o idioma, né? Gente, é um desafio e tanto, né? É muito amor. Caiu a ficha? É muito amor. Caiu a ficha, não, o amor segura tudo. Segura, Leila. Até agora, tudo que eu tenho vivido.
E não é só o amor dele por mim, meu por ele, mas todo o resto, todo o amor que existe entre as pessoas que me receberam bem lá e as pessoas que continuam comigo, mesmo à distância. O Skype é meu melhor, o Skype e o WhatsApp eu não vivo sem. Eu tenho contato com muita gente aqui e com as pessoas de Malta ainda. E isso mantém? Você acha que isso te dá um apoio? Isso me ajuda muito. Hoje essas pessoas que moram fora, você pode sentir um apoio, um aquecimento no peito, no coração. Mas eu recomendo. Essa primeira vez que eu vim pro Brasil, depois que eu mudei em definitivo, né, pra Europa, que eu mudei em fevereiro do ano passado. Que você é cidadã europeia, Chica? Não sou ainda, só tenho documento porque eu sou casada com um, mas eu tenho que ficar 5 anos lá com o 5 anos, daí que você vira cidadã. Você vira cidadã. Mas você pode sair e entrar, você tem uma vida normal. Eu tenho trânsito igual cidadão europeu. Tá. Mas... Qual que é a maior dificuldade, a maior dor, você acha? Acaba sendo uma saudade da mãe, né? Acaba sendo essa saudade de parente, de família, de mãe, de sobrinhos, de irmãos. Então, assim, a saudade acho que é a maior dificuldade. Mas estando lá, ele me dá todo o apoio e eu conheço várias pessoas incríveis. Eu tenho 2 anjos da guarda lá em Malta, que são pessoas que eu acho que se eu não tivesse conhecido essas pessoas lá na Finlândia... Você é o quê, brasileiro? É. Que legal. Quer dizer, no intercâmbio a gente não quer ver brasileiro, mas talvez quando a gente mora num país, Mas é engraçado, porque eu nunca tive esse negócio de nunca querer ver brasileiro, porque pra mim não fazia diferença. Tanto é que a escola que eu trabalhei era de um brasileiro. Quer dizer, você não vai ter, ainda mais estando na Finlândia, ter algum brasileiro. Não, é essencial. Porque acho que dá assim, dá um colo, né? Dá um colo sim. Porque por mais que você fale inglês com seu marido, que agora você está aprendendo finlandês, quer dizer, você fala no seu idioma, né? Você se expressa muito bem somente Agora, você me contou uma coisa que eu vou contar aqui, não sei se pode contar. Ela me contou um negócio tão engraçado, que às vezes, quer dizer, que ela estava lá com ele 5 meses, essa loucura, mudou de país, mudou de tudo, um monte de coisa e tal, e ela tiveram uma discussão, uma briga, e ela pega e começa a xingar, a falar, a reclamar, tudo em português. E vem, fala tudo em português, ele fala assim, não estou entendendo nada. Ele fala assim, mas eu estou me aliviando. Então eu acho assim, que falar o seu idioma, gente, mesmo quando não entenda nada, dá assim, o que é isso? Porque falar o seu idioma num lugar que tem que existir o respeito de que a sua cultura não vai mudar, e a dele também não vai mudar. Tem que respeitar isso. Mas assim, por mais que você fale inglês, você não se expressa igual você se expressa no seu idioma. Mas o grande lance, assim, eu não sei brigar em inglês. Isso é ótimo. E assim, eu não quero brigar, mas assim, dia a dia, normal, entendeu? Uma convivência, são 2 seres humanos convivendo, a convivência é esse tipo de coisa. Isso aconteceu uma vez, e aí ele tinha falado uma coisa, eu não tinha gostado, aí eu retruquei, agora eu não lembro nem exatamente. Mas era alguma coisa com relação à comida, acho que a gente estava cozinhando, não sei, era uma coisa boba, aquelas coisas bem bestas. Aí eu olhei pra ele e disse, você quer saber? Eu não vou mais fazer comida nenhuma, você vai ficar aí com fome, que eu não tô nem aí, que não sei o quê. Eu vou dar uma volta com a minha bicicleta, eu vou sair, tchau. Isso aqui. Ele falou, eu só não entendi o tchau. Eu falei, não importa, eu precisava falar, eu precisava me externar, entendeu? Mas assim, esse é um dos lances complicados lá, porque por mais que as pessoas falem inglês lá, a maioria das pessoas falam, o finlandês é inentendível, né? Você vai estudar, assim, eu estou estudando agora, você não consegue fazer associação nenhuma com nada. Quer um exemplo? Leite. Maito. Oi. Gente, quer dizer que você tem que usar todos os neurônios, olha aqui pro seu cérebro, que exercício fantástico, incrível. E ele não para, né? Porque... Olha, pra mim, na minha idade, acho que eu comecei a aprender finlandês, porque eu acho que, gente, isso é pra não ter Alzheimer mais na vida. Você vai usar todos os neurônios que são você vai ter que criar neurônio aqui. Porque a escola são 5 horas por dia, todos os dias da semana. Você já tá começando a falar finlandês com ele? Não, mas às vezes eu faço umas brincadeiras e tal, e eu uso umas palavras que agora, né, que eu tenho lido algumas coisas, estudado um pouco. Então, às vezes, ao invés de falar assim, você quer leite? Ao invés de falar, do you want milk? Eu viro pra ele e falo, do you want maito? Eu começo a usar assim um pouquinho, até por conta dos filhos, né? Ele tem 2 filhos lá. E aí eles conversam em finlandês com os filhos? Conversam. E os filhos falam um pouquinho inglês, né?
E minha sogra e meu Não, sogro... eu só reconheci, eu fui lá. A sua sogra e o seu são uma gracinha, Não, né, eles gente? são Agora, demais. gente, eu achei fantástico. A gente só sabe que esse negócio desse mundo da tecnologia, o negócio é fantástico. Quando você está nesses mundos, você faz umas coisas que você não sabe que existe, né? Como é que ele traduz, você fala, ele traduz, porque a sua sogra muito não legal. fala português nem inglês, né? É. E como é que você fala com a sua sogra com aquele aplicativo? Eu achei fantástico, achei tão engraçadinho. E ela é uma senhora. É muito divertido, a Leila adorou. Você escreve ou você fala no aplicativo. É um aplicativo do Google, um translator do Google, tem vários, né? Eu uso esse do Google. Você fala na língua que você fala e ele traduz para outra língua. É óbvio que ele não traduz certinho, a gramática não é incrível e tudo mais. Mas a gente conversa, né? né? Uma conversação bacana, né? A ideia assim, e ela ria, ele falou, depois ela falava, e na hora todo mundo se entende, né? Não, achei que dá pra tomar um chá e conversar, duas pessoas com língua. A gente conseguiu ter essa conversa, né? Em português e finlandês. Mas qual foi as coisas que você acha mais interessante da Finlândia? Eu sei que você me falou que a educação da Finlândia que é uma coisa assim fantástica, né? É um dos melhores países em termos de educação no mundo. Um dos melhores, foi considerado um dos melhores. Mas o que mais me chama a atenção é a liberdade que os pais dão para os filhos. Eles realmente criam os filhos para o mundo. Então, assim, com 6 anos de idade, as crianças vão sozinhas para a escola, a pé. Porque tem muita escola, todos os bairros têm muita escola. Está muito próximo. Muito próximo. Toda a segurança do mundo. Não, mas eles pegam ônibus, com 6 anos. Como é que os pais fazem isso? Eles, durante 6 meses, eles vão com os filhos todos os dias e falam assim, aqui que você atravessa, aqui que você vira, aqui que você vai. Esse ônibus que você pega passa tal hora. Gente, passa assim. O ônibus vai passar 7h58. 7h58 ele chega. Não é 7h57 nem 7h59, é 7h58. Deve ter raiva. Não, aí você tá no aplicativo, lá no Maps da vida, e vê assim, preciso descer nesse ponto. Aí você vê no aplicativo quais são os pontos anteriores e o horário que o ônibus chega em cada ponto. Aí eu falei, não, você pode estar me zoando. Não pode ser tão incrível assim. Perfeito. E a outra coisa que eu acho muito legal, que também tem muito a ver com isso, é que com 16 anos você tem que sair de casa. Vai viver a sua vida. Os pais ajudam, apoiam, financeiramente inclusive, mas assim... Vai pra faculdade, vai arranjar um emprego, vai morar com os amigos, vai morar sozinho, vai crescer, vai entender que a vida começou. Até então eu te dei tudo que eu podia te dar e agora você precisa fazer por si. Mas dessas 3 coisas que eu acho mais interessantes com relação à cultura deles, a igualdade do gênero é a coisa mais incrível. Homem e mulher são indivíduos totalmente iguais. São seres humanos, você trata o ser humano. Ser humano, não existe diferença nenhuma. Nem salarial, nem de emprego, nada. Nem de tratamento, nem de nada. Não, nenhuma. Muito pelo contrário. Se acontecer, é crime. É muito sério isso. Agora, o que eu acho bacana também é que eles dão um apoio muito grande para os estrangeiros, né? Nessa coisa que você estava me contando, quando vem esses refugiados, a pessoa tem um apoio para aprender o idioma, para arranjar emprego, enfim. É um país que, se você está vindo para cá, eu estou te dando todas as condições para você se integrar nessa sociedade e ser o melhor possível. É verdade? Isso é um pouco... Não só refugiados, assim, né? Na verdade, os refugiados estão por toda a Europa nesse momento de guerra, né? Nessa situação toda que o mundo está vivendo. Mas, por exemplo, pra mim, eu casei com um finlandês. O governo falou assim, oi, você não quer aprender a língua? Vem aqui que eu te ensino, de graça. Por quê? Porque eles têm todo o interesse de que eu aprenda a língua para eu ser uma pessoa ativa. Até para eu não virar cabide do governo, né? Para não ficar recebendo benefício deles, porque eles vão me capacitar para isso. Aí eu falei, tá bom, eu quero aprender a língua. Eu vou lá, faço o teste e eles me colocam na escola. Ótimo. Então agora nós vamos fazer o planejamento da procura do seu emprego, porque eles vão procurar emprego para mim. Que legal. É óbvio que eu não estou parada, né? É óbvio que você não fica sem fazer nada, mas eles me convidaram para ir uma entrevista. Já te convidaram? Já fui dia 4 agora. Você vai numa entrevista e ela assim, me fala sobre você, me dá seu currículo, deixa eu te conhecer, o que você gosta? Você gosta de animais? Você gosta de criança? E para ela conhecer você. Para ela te conhecer. A partir disso, ela falou, então agora vamos ver o que temos disponível para você. Vai lá no JobSeeker, lá no site, tem isso, isso e isso. Vamos ver tudo que não existe que você fale finlandês agora. Tem esse, tem esse, tem esse. Mas aonde você mora? Porque a Finlândia é um país muito comprido. E é muito grande. E a distância é muito grande. E o clima
são 8 meses do ano mais frios, né? Então eles sempre buscam para achar alguma coisa muito mais próxima da sua casa. E agora eu tô nessa fase aí, eles estão organizando. Mas se você quiser trabalhar como autônoma, você trabalha na internet e tal, quer dizer, eles respeitam. Eu tenho meu negócio, eu tenho meu negócio, eu sou uma empreendedora online, eu dou a consultoria para intercambistas do mundo inteiro. Mas eu também posso procurar um emprego lá, porque uma coisa não conflita com a outra. Não, e até é bacana, para você até se integrar mais na sociedade, conhecer mais gente com e tal, né? Faz toda a diferença. Gente, mas é impressionante, parece tão perfeito, parece ser filme, será que isso é de verdade? Que coisa. Às vezes eu paro assim e falo assim, sou eu mesma, né? Não sei, tá acontecendo comigo? Mas eu acho que a coisa que foi mais impressionante que você me contou, e que eu fui lá no inverno, qual foi a temperatura mais baixa que você pegou lá? Eu já peguei menos 32. 32, menos 32. Nós pegamos menos 17. Gente, daí como é que é você chegar de repente no país menos 32 graus? Como é que aconteceu com você? Congelei. Eu me lembro que... Quando que foi que você conseguiu levar o lixo lá fora? Faz 3 semanas. 3 semanas. Porque eu não precisei colocar um monte de roupa para levar o lixo. Vem cá, me deixa aqui o seu e-mail, o seu site, para as pessoas que viram essa entrevista e quiserem entrar em contato com você. Claro. Para os intercâmbios. E até, porque sabe, eu acho que você contou toda essa experiência, a gente tem até a obrigação, né, quando a gente conta uma coisa dessa, se alguém tiver interesse, quiser saber, que está querendo mudar para outro país, e você está sempre online. Estou sempre online, estou super à disposição. Ela adora, falei para a Tati escrever um livro, porque gente, essas coisas são tão importantes, né, porque a gente quer mudar para um país, quer saber quais são as dificuldades, quais são as dores, e poder trocar né, com outras pessoas em outros lugares. Com certeza, estou super disponível, podem me escrever. E qual que é o seu site? Meu site é www.daniverse.com. É como se fosse o universo de Dani, entendeu? Essa é a ideia. É Daniverse. 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 De universo. Tá. .com só, não tem BR. Aí eu tenho o site em português e o mesmo site em inglês, né? Eu fiz a tradução para tudo. E o meu e-mail é dani@daniverse.com. A gente pode colocar ali também. Não vai colocar bonitinho. Não, a gente vê que ela é dominadora, empreendedora, já quer mandar aqui no programa. Você sossega. Clica aqui. Faz um clica aqui. Clica aqui. Gente, adorei, Dani. Eu também adorei. E eu recomendo todo mundo a ter uma experiência dessa. Mesmo que não seja para morar para sempre, mas aventure-se, vai fazer alguma coisa. Nunca é tarde. Eu acho que abre a nossa cabeça, abre o nosso coração, abre tudo. Se inscreve aqui, ó. Aperta aqui. Aperta. Agora, vai. Não, agora. Aperta.